Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Meu nome é Neuza. Neuza Aparecida Ferreira da Costa. Nome comprido para mulher que virou pequena com o tempo, que foi encolhendo junto com a vida, até caber no espaço exato de uma casa de 3 cômodos no interior do Maranhão, onde ninguém visita e onde eu não visito ninguém. Nome de batismo dado por mãe, que achava que nome comprido dava peso ao filho, que protegia de alguma forma, que ancorava no mundo com mais firmeza do que nome curto. Não protegeu. Tenho 53 anos e aprendi que o que ancora a gente no mundo não tem nada a ver com o nome que te deram. Tem a ver com o que você constrói e com quem você constrói junto. E quando o junto vai embora, o que fica é você e o nome comprido e a casa de 3 cômodos e o silêncio que ocupa o espaço que costumava ser de outra pessoa. O silêncio tem peso. Aprendi isso depois que o Antônio morreu. 6 anos atrás, numa manhã de terça-feira, que não tinha nenhum sinal de que ia ser diferente de qualquer outra manhã de terça-feira, que é o tipo de crueldade que a morte tem às vezes, de chegar sem aviso em dia comum como se quisesse provar que nenhum dia é realmente comum, que qualquer um pode ser o último. Ele saiu de manhã para o roçado. Não voltou. Derrame, o médico disse. Rápido. Não sofreu. Guardam isso como consolo. Não sofreu, como se a rapidez da saída do outro aliviasse a lentidão da dor de quem fica. Não alivia. Alivia só a culpa de não ter chegado a tempo, que é uma das muitas culpas que viuvez produz sem pedir licença. 6 anos. 6 anos morando sozinha nessa casa que foi nossa por 22 anos e que depois virou minha no jeito mais solitário que coisa pode ser sua. Eu tinha ido ajudar a dona Ritinha. Vizinha de uns 3 quilômetros, vizinhança do interior, que é distância que na cidade seria bairro diferente, mas que aqui é próximo o suficiente para ser obrigação quando a pessoa precisa. Ela tinha caído, machucado o quadril, estava sozinha, desde que o filho mais novo tinha ido para São Luís tentar vida melhor, e que vida melhor tinha ficado por lá sem trazer o filho de volta. Fui na segunda-feira de manhã com a ideia de ficar o dia. Fiquei 4 dias. Não planejei, foi o que a situação pediu. Dona Ritinha não estava em condição de ficar sozinha. O médico de posto mais próximo tinha dito que o quadril era fratura, que precisava de cuidado, que não podia forçar. Então fiquei. Cozinhei, ajudei com o banho, fiz a medicação no horário certo. Dormi no quarto do filho que cheirava a jovem que partiu e que não pretende voltar. 4 dias. Não é muito para quem tem vida agitada. Para mim foi a maior ausência da minha própria casa desde que o Antônio morreu. Porque depois que ele foi, eu não saí mais por mais de um dia. Não por incapacidade, por hábito. O hábito de quem reduziu o mundo ao tamanho do próprio sofrimento e que aprendeu a se acomodar nesse tamanho porque tamanho menor dói menos. Voltei numa quinta-feira de tarde. O filho da dona Ritinha tinha chegado na quarta-feira à noite, não porque tinha sentido falta, porque o médico tinha ligado para o número de emergência que estava na caderneta dela e que era o do filho. E filho que recebe ligação de médico vai mesmo que não fosse ir. Fui embora quando ele chegou, porque havia terceiro de menos naquela situação de mãe e filho que não se via há meses e que precisavam do espaço para ser o que eram sem testemunha. Peguei a estrada de volta com o sol ainda no céu, mas já com aquela qualidade de sol de fim de tarde, que vai perdendo calor sem perder luz, que é a hora mais bonita do interior, mesmo quando você não está de humor para achar nada bonito. Não estava de humor. 4 dias fora tinham me dado o que tempo fora sempre dá: perspectiva. E perspectiva nem sempre é coisa que você quer ter, porque perspectiva às vezes mostra o tamanho do que você estava evitando ver de dentro. Via minha casa de fora enquanto me aproximava pela estrada de terra. Via ela do jeito que não conseguia ver de dentro, pequena, fechada, com as janelas que eu tinha fechado antes de sair ainda fechadas,
com o silêncio que eu não podia ouvir de longe, mas que sabia que estava lá esperando, com aquela qualidade de lugar que está sendo habitado por ausência em vez de por presença. 6 anos assim. Fui chegando devagar, não por escolha. A estrada pedia devagar depois da chuva que tinha caído nos últimos dias. O barro vermelho grudando nas botas, com aquela insistência de barro maranhense que parece ter opinião sobre para onde você vai. Cheguei no portão, abri e entrei no terreiro, e foi quando vi que a porta da sala estava entreaberta. Parei. A porta da sala estava entreaberta. Eu tinha certeza que tinha fechado todas as portas antes de sair. Era hábito de mulher sozinha, no interior, que aprendia cedo que porta fechada não é paranoia, é prudência. Tinha fechado a sala, a cozinha, o quarto. Tinha dado volta na casa, verificando antes de pegar a sacola e sair. A porta estava entreaberta. Fiquei parada no terreiro por um momento que foi mais longo do que devia ser, fazendo um inventário rápido de possibilidade. Vento forte que tinha forçado a madeira, que sempre foi um pouco torta naquele batente. Animal que tinha entrado. Não era impossível. O quintal tinha cerca baixa e galinha às vezes explorava além do que devia. Pessoa, que era a possibilidade que chegava por último, mas que chegava do mesmo jeito. Fui até a porta, empurrei devagar. A sala estava na meia luz de fim de tarde que entrava pelas frestas da veneziana fechada. Aquela luz em listras que o interior da tarde faz quando o sol está baixo e lateral, que cria um padrão de claro e escuro no chão de madeira. E no meio desse padrão de claro e escuro, sentada no chão com as costas no sofá velho de couro que tinha sido do Antônio, havia uma criança, menina, uns 8 anos, pelos meus cálculos, pequena, com o cabelo escuro despenteado e cheio de detalhes de quem passou tempo na chuva e no mato, com o vestido azul desbotado que estava sujo do mesmo barro vermelho que estava nas minhas botas. Olhos grandes que me olharam quando a porta abriu. Não de susto, de avaliação. O olhar de criança que aprendeu que adulto é variável e que espera ver o tipo de adulto antes de decidir o que fazer. Não falou. Eu não falei. Ficamos nos olhando por um momento. Eu na porta, ela no chão, a luz em listras entre nós. E então vi o que ela segurava nas mãos. O relógio do Antônio. Não era relógio de parede, não era relógio de pulso. Era o relógio de bolso que o pai do Antônio tinha deixado para ele, de metal escurecido pelo tempo, com a tampa que abria com um clique e que tinha dentro uma fotografia desbotada de gente que eu nunca tinha conseguido identificar completamente. Relógio parado há 20 anos. Parou num dia que o Antônio não soube dizer porquê, que tentou consertar e não conseguiu, e que então passou a guardar como objeto e não como instrumento do tempo. Relógio que para tem razão para parar, ele dizia. Que era o tipo de coisa que o Antônio dizia que parecia sem sentido, e que depois você ficava pensando, e que ia encontrando sentido. Eu tinha esse relógio escondido. Não escondido de ladrão, escondido de mim mesma. Na caixa de madeira que ficava no fundo do guarda-roupa do quarto, embaixo de tecido dobrado, no canto onde eu não colocava a mão com frequência, porque frequência seria hábito, e hábito com aquela caixa seria dor, que eu não precisava todo dia. Ninguém sabia da caixa, ninguém sabia do relógio guardado. E aquela menina de 8 anos estava com ele nas mãos. Como você pegou isso? Eu disse. A voz saiu mais quieta do que eu esperava. Não de susto, de algo mais fundo. Aquela voz de quando a pergunta é grande demais para ser feita em volume normal. A menina me olhou. Não peguei, ela disse. Voz pequena, firme, daquelas vozes de criança que é pequena, na frequência, mas que tem uma qualidade de convicção que voz de adulto às vezes perde. Estava aqui quando cheguei. Fiquei olhando para ela. Como assim estava aqui? Estava em cima do sofá, ela disse. Eu só sentei do lado. Olhei para o sofá, para o relógio nas mãos dela, para o lugar onde eu tinha certeza que o relógio não estava quando saí, porque tinha certeza que estava na caixa, no guarda-roupa, embaixo do tecido dobrado.
Tinha certeza, mas a menina me olhava com aquele olhar direto de criança que não tem razão para mentir sobre isso, que não sabe o suficiente sobre aquele relógio para inventar uma mentira útil sobre ele. Entrei na sala. Agachei na frente dela, com aquele esforço de joelho que 53 anos de trabalho de roça produz, que reclama, mas que cede. Estávamos no mesmo nível agora, olho no olho. Quem é você? Eu perguntei. Lara, ela disse. Lara, repeti o nome. De onde você veio, Lara? Ela ficou quieta por um momento. Não de hesitação, de organização, de criança que está tentando encontrar a versão da história que a pessoa vai entender. Da casa da minha mãe, ela disse. Mas minha mãe morreu. O relógio estava nas mãos dela. Parado, como sempre esteve parado, com o ponteiro de horas no 7 e o de minutos no 4, que era a posição que tinha quando parou e que nunca tinha mudado desde então. Olhei para ele. Olhei para ela. Quando sua mãe morreu? Eu perguntei. Voz quieta. Não de protocolo, de cuidado genuíno que aparece antes de você decidir ter. Faz 3 semanas, ela disse. Com aquela precisão de criança que conta dia, porque dia é a unidade que faz sentido quando você está esperando que algo mude e que vai descobrindo que não muda. 3 semanas. Menina de 8 anos. Sozinha. Há 3 semanas. Você está sozinha desde então? Fiquei com a vizinha por um tempo, ela disse. Mas a vizinha disse que não podia ficar comigo porque ela também não tem condição. Uma pausa pequena. Então, eu vim aqui. Por que aqui? E foi a resposta para essa pergunta que me parou de um jeito que nenhuma outra coisa naquela tarde tinha me parado ainda. Mais do que a porta entreaberta, mais do que a criança no chão, mais do que o relógio do Antônio nas mãos dela. Porque minha mãe disse que aqui tinha uma mulher chamada Neuza, ela disse. Que essa mulher ia entender. Fiquei olhando para ela por um tempo. Que essa mulher ia entender. Não ia ajudar, não ia receber, não ia dar abrigo. Ia entender. Que era de todos os verbos que alguém podia escolher para descrever o que eu oferecia ao mundo. O último que eu teria escolhido para mim mesma. Porque entender pressupõe presença. E eu tinha passado 6 anos cultivando ausência. Não de lugar, de presença. A diferença entre estar no mundo e habitar o mundo. E eu tinha escolhido estar sem habitar, porque habitar custava mais do que eu achava que tinha sobrando. Quem era sua mãe? Eu perguntei. Conceição, ela disse. Conceição Lima. Mas todo mundo chamava de Ceissa. Ceissa. O nome não me veio imediatamente. E então veio, da forma que nome vem quando você não estava procurando e de repente encontra, que é sempre mais forte do que quando você procura. Ceissa Lima. Mulher de uns 30 e poucos anos de vilarejo, a uns 12 quilômetros dali, que eu tinha encontrado uma vez numa feira. Não, 2 vezes. A segunda vez, ela tinha ficado do meu lado, enquanto eu esperava o ônibus que atrasou, e a gente tinha ficado conversando do jeito que mulher do interior conversa quando está esperando, que é conversa de superfície que às vezes, sem planejar, vai fundo. Tinha ido fundo naquela vez. Ceissa tinha me contado do marido que tinha ido embora, da menina pequena que tinha deixado, da vida que estava reconstruindo com o que tinha sobrado. E eu, que geralmente não contava nada, que tinha desenvolvido a habilidade de receber histórias sem oferecer a minha, eu tinha contado alguma coisa naquele dia, sobre o Antônio, sobre o relógio, sobre o que é perder pessoa que era o centro do seu mundo e ter que aprender a ser centro de mundo que não tem mais centro. Ceissa tinha ouvido com aquela atenção de quem reconhece coisa que conhece de dentro. Tinha dito: "Você entende de um jeito que não tem explicação, Neuza." Não tinha guardado muito mais do que isso da conversa. O ônibus tinha chegado, a vida tinha seguido, e Ceissa Lima tinha ficado como uma dessas pessoas que você encontra e que deixam rastro, mas que a corrente da vida não junta de novo, até agora. Até a filha dela estar no meu chão com o relógio do meu marido nas mãos. Sua mãe me conhecia, eu disse. Não era pergunta. Ela falou de você várias vezes, Lara disse.
Disse que um dia me ia trazer aqui, mas ficou doente antes. Doente? Do que ela morreu? Eu perguntei. Não sei o nome da doença. Ela disse com aquela honestidade simples de criança que não tem vocabulário médico, mas que tem a realidade concreta. Ficou muito magra. Depois parou de andar. Depois parou. Parou. Palavra de 8 anos para a morte que chega lenta, que é, de todas as mortes, a que dá mais tempo e, ao mesmo tempo, o menos. Estendi a mão para Lara. Ela olhou para minha mão por um segundo. Aquela avaliação dela de adulto como variável. Depois, colocou o relógio do Antônio na minha mão com aquele gesto cuidadoso de quem entrega coisa que entende ser importante, mesmo sem saber completamente por quê. O relógio estava quente da mão dela. Metal que deveria estar frio, estava quente. Fechei a mão em volta dele. Você comeu alguma coisa hoje? Eu perguntei. Não desde ontem. Me levantei com o esforço de sempre, o joelho protestando, fui até a cozinha. Vem, eu disse. Ela veio. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. Mesmo depois do Antônio, mesmo nos anos de silêncio cultivado, mesmo tendo reduzido o mundo ao tamanho da dor que conseguia administrar. Alguma coisa em mim sempre resistiu a esse nome. Não por orgulho vazio, por aquela teimosia de continuar que não é coragem, que é coisa mais primitiva e mais simples. Você continua porque parar não é opção real, enquanto ainda está respirando. Enquanto eu fazia arroz e feijão e ouvia o barulho diferente que cozinha faz, quando tem mais de uma pessoa dentro dela, o barulho pequeno de Lara, sentada na cadeira, olhando eu cozinhar, que era barulho de presença e não de ação, mas que já era diferente do silêncio que eu tinha deixado 4 dias antes. Pensei no relógio que estava no meu bolso, no relógio que tinha estado na caixa, no guarda-roupa, embaixo do tecido, ou que eu tinha certeza que estava, ou que eu achava que tinha certeza. Não fui verificar. Não naquele momento. Naquele momento havia arroz que precisava de atenção e criança que precisava de comida, e essas eram as certezas concretas que eu tinha. E certeza concreta, aprendi com 6 anos de vida reduzida, é o único tipo de certeza que dá para confiar. O resto eu ia descobrir. A chuva começou naquela noite. Não a garoa fina que o Maranhão faz às vezes como aviso, como preliminar, a chuva de verdade, a que vem com vento antes e com trovão junto, e que quando chega não deixa dúvida sobre as intenções. Chuva de interior que fecha a estrada, que transforma o barro vermelho em coisa que não tem mais nada de sólido, que isola com a eficiência calma de fenômeno natural que não sabe que está isolando ninguém, porque não precisa saber. Comi com Lara à mesa da cozinha. Não falamos muito. Ela comia com aquela atenção de criança com fome de verdade, aquela concentração que não sobra espaço para conversa. E eu ficava olhando para ela com aquele olhar de lado que você usa quando não quer ser pego olhando, mas que precisa olhar porque ainda está tentando entender o que está na sua frente. 8 anos. Cabelo escuro que precisava de pente e de lavagem. Unhas com terra embaixo. Não sujeira de hoje, sujeira de dias de criança que ficou sem adulto olhando para as unhas por tempo demais. Os pés descalços que ela tinha deixado na entrada tinham aquela cor de pé que andou muito em chão de terra. Tinha andado muito. 12 quilômetros de distância entre o vilarejo dela e a minha casa. Não estrada boa, caminho de interior com suas irregularidades e seus atalhos que só quem conhece, conhece. Menina de 8 anos tinha percorrido isso sozinha. Você veio a pé? Eu perguntei. Levantou os olhos do prato. Até a metade, ela disse. Depois, um homem de carroça me deu carona. Desceu no cruzamento. Que homem? Ela pensou. Não sei o nome. Velho, chapéu de palha. Ele perguntou onde eu ia e eu disse que ia para a casa da Neuza e ele disse que sabia onde ficava e me deixou no cruzamento. Gente do interior sabia onde eu morava. Não porque eu fosse pessoa de destaque, porque sou a mulher do Antônio que morreu. E no interior, o sobrenome que a morte deixa na pessoa é mais duradouro do que qualquer outro. A Neuza viúva,
A mulher que vive sozinha desde que perdeu o marido. Referência geográfica de solidão que todo mundo sabe localizar, mesmo sem nunca ter visitado. Terminamos de comer. Lavei a louça. Lara ficou parada do meu lado olhando, que era o jeito dela de estar presente que eu estava aprendendo a reconhecer como padrão. Não ficava longe, não ficava colada. Ficava do lado, na distância certa de criança que não quer incomodar, mas que não quer ficar sozinha. Distância que eu conhecia de outro ângulo. "Você tem onde dormir?" Ela perguntou enquanto eu secava a última tigela. Olhei para ela. "Tenho quarto", eu disse. "Para mim também?" Fiz uma pausa. Não de hesitação no sentido de não querer, de hesitação no sentido de que a pergunta me pegou num lugar que eu não esperava ser pego. A pergunta simples e direta de criança que não tem malícia sobre o impacto do que está pedindo. Para mim também, como se fosse pergunta de hóspede em pensão, de coisa administrativa, quando era, na verdade, a pergunta mais pesada que alguém podia me fazer naquele momento. "Tem lugar para mim também?" "Tem", eu disse. O quarto que o Antônio usava como depósito ficava nos fundos. Não era bonito, era o que sobrava quando a casa tinha sido construída com o material que havia, com as medidas que o dinheiro permitia. Mas tinha cama de solteiro com o colchão que eu tinha comprado num dia de otimismo que não me lembrava mais o motivo. Tinha janela pequena que dava para o quintal. Tinha aquele cheiro de quarto que não é usado com frequência, mas que não é ruim, só parado. Mudei o lençol. Tinha um guardado no armário da sala, lavado, dobrado com aquele cuidado de mulher do interior que guarda roupa limpa como bem que precisa ser preservado. Lara ficou na porta do quarto me olhando enquanto eu arrumava. "Posso ajudar?" ela perguntou. "Pode pegar a fronha", eu disse. "Está em cima do armário." Ela pegou na ponta dos pés, entregou, ficou me olhando eu colocar na travesseiro com aquela atenção de quem está memorizando o gesto, do jeito que criança pequena olha adulto fazendo coisa doméstica como se fosse coisa que precisa aprender e que o momento de aprender é agora. Terminei de arrumar. "Está bom?" eu perguntei. Ela olhou para o quarto, para a cama, para o lençol, para a janela com a chuva batendo do lado de fora. "Está", ela disse, com aquela voz pequena e firme dela. Fui sair. "Neuza." Parei na porta. "Você pode deixar a porta aberta?" ela disse. "Não muito, um pouco." Deixei um pouco. Não consegui dormir logo. Fiquei na minha cama ouvindo a chuva no telhado. Aquele barulho que telhado de zinco faz com chuva forte, que é barulho que ou te acalma ou te mantém acordado dependendo do estado em que você está, e eu estava no estado errado para ser acalmada. Pensava no relógio. Tinha verificado depois que Lara foi dormir. Fui até o guarda-roupa, tirei o tecido dobrado, abri a caixa de madeira. Vazia. Vazia no sentido de que o relógio não estava lá. Mas a caixa estava exatamente como eu a tinha deixado. Fechada, com o tecido por cima, no canto certo do guarda-roupa. Não tinha sinal de que alguém tinha mexido. Não tinha sinal de entrada forçada na casa. Não tinha janela quebrada. Não tinha nada perturbado além da porta da sala que estava entreaberta. Só o relógio estava no lugar errado. Ou eu estava lembrando errado de onde tinha colocado. Essa era a explicação racional. Que eu tinha tirado a caixa em algum momento e deixado o relógio em cima do sofá por alguma razão que eu não lembrava mais. Que memória de mulher de 53 anos não era arquivo perfeito, que havia lapso e havia momento de distração e havia a possibilidade simples de ter feito coisa sem registro consciente. Era a explicação racional. Mas eu não lembrava de ter tocado naquela caixa em meses. Fiquei com os dois pensamentos, a explicação racional e a falta de memória que contradiz a explicação racional, rodando ao mesmo tempo enquanto a chuva batia no zinco com aquela insistência de coisa que não tem pressa porque tem a noite inteira. Ouvi, no quarto dos fundos, Lara se mexer. Não choro. Só movimento, aquele movimento de criança que está dormindo, mas que não está dormindo completamente, que está naquela camada de sono onde o corpo se ajusta sem acordar a cabeça. O barulho pequeno e vivo de outra pessoa na casa. Era diferente.
6 anos de noite com um único barulho, sendo o telhado e o quintal e os bichos lá fora. E de repente uma camada a mais. Movimento humano pequeno, respiração de outro ritmo, presença que não era fantasma de saudade, mas era real, física, de 8 anos, e cabelo com terra e unhas compridas. Me virei na cama. Fechei os olhos. Não dormi logo, mas o sono veio antes do que esperava. De manhã cedo a chuva continuava. Não com a intensidade da noite, com aquela continuidade de chuva que decidiu ficar, que instalou no céu e não tem previsão de sair. O céu estava baixo e cinza, com aquela cinza de nuvem que não vai passar em hora, que vai passar em dia. Levantei, fui para a cozinha. Lara já estava acordada. Estava sentada na cadeira onde tinha sentado na noite anterior, com as mãos na mesa, olhando pela janela a chuva. Não estava fazendo nada, só olhando, com aquela qualidade de contemplação que crianças têm às vezes e que adulto perdeu, de poder olhar para a coisa sem precisar que ela seja produto ou problema. Dormiu? Eu perguntei. Dormi, ela disse. Me olhou. A senhora dormiu? Fez graça o formalismo. A senhora, vindo de criança de 8 anos de voz pequena, mas era criança que tinha sido ensinada a formalismo com adulto desconhecido, que era ensinamento de mãe que se importava com esse tipo de detalhe. Dormi, eu disse. Fiz café. Tinha biscoito de polvilho que eu tinha feito antes de ir para Dona Ritinha. Durava bem biscoito de polvilho. E eu tinha o hábito de fazer em quantidade porque era coisa que não pedia pressa para consumir. Coloquei na mesa. Tomamos café com o barulho da chuva do lado de fora. Vai ficar assim o dia todo? Lara perguntou, olhando pela janela. Provavelmente, eu disse. Quando começa assim de manhã no Maranhão, fica. Ela considerou isso. A estrada fica ruim? Fica intransitável, eu disse. Direto, porque não havia razão para suavizar fato meteorológico. Quando para de chover, leva mais um dia para firmar o barro. Ela ficou olhando pela janela. Então eu fico mais um dia, ela disse. Não como pedido, como constatação. A lógica prática de criança que aceita a realidade do que é antes de tentar negociar com ela. Fica, eu disse. O dia passou com a chuva. Descobri coisas sobre Lara, da forma que você descobre coisas sobre pessoa, quando está fechada com ela no mesmo espaço. Não de pergunta direta, mas de presença acumulada, de detalhe que aparece aqui e ali e que vai compondo imagem. Ela sabia cozinhar o básico, não de gourmet, de necessidade. Me disse que a mãe tinha ensinado porque a gente nunca sabe quando vai precisar, que era frase de mãe que sabia que a vida era imprevisível e que preparava a filha para a imprevisibilidade com aquela antecipação triste de quem talvez já soubesse que não ia estar sempre presente para fazer por ela. Sabia ler, me pediu um livro de tarde e eu fui até a prateleira que o Antônio tinha montado na sala, com os livros que ele colecionava sem método, só pegando o que aparecia em feira e em banca de cidade, e que tinha ficado lá intacta depois que ele morreu, porque tirar livro da prateleira era admitir que não tinha mais leitor para eles. Ela pegou um de histórias, capa azul desbotada, título que eu não me lembrava de ter lido. Ficou no sofá lendo com aquela concentração de leitora que já aprendeu que livro é portal e que quando você está dentro não quer ser interrompida. Deixei ela. Fui para o quarto. Sentei na beira da cama com o relógio do Antônio na mão. Tinha ficado no meu bolso desde a véspera, que era coisa que eu não fazia, que normalmente ficava na caixa no guarda-roupa, no fundo da escuridão. Ficava no bolso. Abri a tampa com o clique que sempre tinha o mesmo som, que era o som mais familiar do mundo, depois de 22 anos de casamento com um homem que abria esse relógio quando estava pensando, que era tique dele, que eu tinha aprendido a reconhecer como sinal de que estava processando coisa difícil. A fotografia desbotada dentro da tampa. 2 rostos que nunca consegui identificar completamente. Uma mulher jovem com sorriso que o desbotamento quase apagou.
Um homem de bigode, os dois com aquela postura de foto antiga de quem não estava acostumado a ser fotografado e que por isso fica rígido, que por isso o rígido é o que fica para a posteridade. Pais do Antônio, eu sempre achei. Ele nunca confirmou nem negou. Dizia que não sabia, que tinha herdado o relógio do pai que tinha herdado do avô, que a fotografia era de antes de qualquer memória que tivesse. Não sabia quem eram. Guardava do mesmo jeito. A gente guarda o que não entende, ele tinha dito uma vez. Talvez mais do que guarda o que entende. Fechei a tampa. Fiquei com o relógio fechado na mão por um tempo. Lara apareceu na porta do quarto no fim da tarde. Livro na mão, dedo guardando a página. Não tinha terminado. Estava no meio e queria continuar, mas tinha vindo até mim por alguma razão que eu ainda não sabia qual era. "Posso entrar?" ela perguntou. "Pode." Entrou. Ficou parada olhando o quarto. Não com a curiosidade invasiva de criança que não tem filtro, com aquele olhar dela de avaliação antes de ação. Os olhos pararam na fotografia do Antônio que ficava na cômoda. Era a única fotografia do quarto. Eu tinha guardado as outras depois que ele morreu, porque fotografia de pessoa morta era coisa que eu não conseguia conviver na parede, que doía de um jeito que não era do tipo útil, era do tipo que paralisa. Mas aquela eu tinha ficado. A fotografia dele sentado na varanda, com o chapéu na mão, e o sorriso que ele tinha quando estava relaxado de verdade, que era sorriso diferente do sorriso de cortesia, que era o sorriso que eu reconhecia como o dele de verdade. "Quem é?" Lara perguntou. "Meu marido", eu disse. "Antônio." "Morreu?" "Morreu. Há 6 anos." Ela ficou olhando para a fotografia por um momento. "A minha mãe disse que você entendia porque você também perdeu alguém que amava muito", ela disse. Não era pergunta, era explicação da versão que Ceissa tinha passado para ela sobre quem era a Neuza, para que fizesse sentido para a menina de 8 anos o motivo de vir até aqui. "Sua mãe estava certa", eu disse. "Você sente falta dele?" Pergunta direta de criança que não aprendeu ainda que tem pergunta que adulto desvia por educação social, e não porque não quer responder. "Todo dia", eu disse. Simplesmente. Ela acenou com a cabeça, com aquela compreensão não de quem entende abstratamente, mas de quem entende de dentro, de quem tem a mesma experiência em versão menor e mais recente. "Eu sinto falta da minha mãe todo dia também", ela disse. Ficamos em silêncio por um momento. Não silêncio constrangido. Silêncio de 2 lutos olhando um para o outro com o reconhecimento que só luto reconhece em luto. "Senta", eu disse. Ela sentou na beira da cama do meu lado. Não colada, do lado, na distância certa dela que eu estava aprendendo. Ficamos sentadas ouvindo a chuva no telhado de zinco por um tempo que não precisou de medida. Naquela noite, depois que Lara foi dormir, fui até a sala. À prateleira do Antônio. Passeei os dedos nas lombadas dos livros com aquele gesto que nunca tinha feito antes, ou que talvez tivesse feito e não lembrava, que era o problema da memória depois de 6 anos de anestesia cultivada, que você para de registrar o que faz nos espaços automáticos do dia. Parei num capa azul, o mesmo que Lara tinha pego mais cedo, mas ela tinha devolvido antes de dormir, colocado de volta na prateleira com aquele cuidado de criança que foi ensinada a respeitar o que não é seu. Abri. Tinha inscrição na folha de rosto com a letra do Antônio. Não era letra bonita, era letra de homem que aprendeu a escrever na escola pública de interior e que usava a escrita como ferramenta, não como arte. Mas era a letra dele, que eu conhecia tão bem quanto conhecia o sorriso da fotografia e o som do relógio abrindo. Para quem vier depois, o que fica nos livros não é a história, é a possibilidade. Fiquei olhando para isso. Para quem vier depois. Ele não tinha escrito isso para mim, tinha escrito para quem pegasse o livro, para qualquer pessoa, com aquela generosidade abstrata de homem que acreditava que coisa boa devia circular. Mas eu estava lendo agora, e Lara tinha lido esse livro hoje. Para quem vier depois. Fechei o livro, coloquei de volta na prateleira com o mesmo cuidado que Lara tinha colocado. A chuva continuava.
A casa tinha o barulho de mais de uma pessoa respirando dentro dela. Não barulho de movimento, de presença. Da qualidade diferente do ar quando tem mais de uma pessoa habitando o mesmo espaço, que é coisa que você só nota quando está acostumada a não ter. Estava notando. Apaguei a luz da sala. Fui para o quarto. Coloquei o relógio do Antônio em cima da cômoda. Não na caixa, não no guarda-roupa. Em cima da cômoda, do lado da fotografia dele com o chapéu na mão e o sorriso de verdade. Não sei por que fiz isso, mas fiz. E não desfiz. Deitei. Fechei os olhos. A chuva no telhado de zinco tinha aquele ritmo que ou acalma ou mantém acordado. Me acalmou. A chuva durou 3 dias. Não 3 dias iguais. Teve o dia de chuva forte que não dava trégua, o dia de chuva média que parava de vez em quando e voltava antes que você acreditasse que tinha parado de vez, e o terceiro dia de chuva fina e persistente que é a mais traiçoeira, porque parece pouca e não é, que continua encharcando o barro com aquela paciência de coisa que tem tempo e que sabe que tempo é o que resolve. A estrada ficou intransitável nos 3. Eu sabia disso sem precisar ir verificar. Conhecia aquele trecho há 25 anos, desde que o Antônio tinha escolhido aquele lote porque era terra boa e porque ele gostava de distância, que dizia que distância da cidade era distância do barulho que tirava o foco do que importava. Eu tinha concordado porque concordava com ele em quase tudo naquela época, que era jeito de amar, que você só percebe que não é completamente saudável quando a pessoa vai embora e você se pergunta o que sobrou de você, que era só seu, e não acordo. Sobrou bastante, mas descobrir levou tempo. Lara ficou, não porque eu disse para ficar, porque a estrada não deixava outra opção, que era a lógica simples de criança que aceita limite físico sem drama, porque drama não muda barro encharcado. Ela ficou com aquela naturalidade dela, de criança, que adapta sem fazer cerimônia da adaptação, que é qualidade que eu ia descobrindo ser marca dela. No segundo dia, começamos a ter rotina. Não combinamos. Foi acontecendo, que é o jeito que rotina real funciona, por acumulação de hábito e não por planejamento. Eu acordava primeiro, fazia o café, e quando Lara aparecia na cozinha, o café estava pronto. Ela tomava, me ajudava a lavar a louça do café. Não porque eu pedi, porque foi o que ela fez na primeira manhã e repetiu na segunda, e que, portanto, virou o que se faz. De manhã, eu ia para o quintal verificar o que a chuva tinha feito com a horta. Ela vinha junto, não para ajudar necessariamente, para estar. Ficava me olhando examinar as plantas com aquela atenção dela de catalogar mundo, fazendo perguntas às vezes, ficando quieta outras, com o discernimento de criança que aprendeu quando pergunta é bem-vinda e quando interrompe. Por que você deixa essas ervas aqui? Ela perguntou na segunda manhã, apontando para o canto onde eu cultivava o que o Antônio chamava de farmácia. Manjericão, erva cidreira, hortelã, boldo. Para remédio, eu disse. E para chá. Minha mãe tinha boldo, ela disse. Dava para mim quando eu tinha dor de barriga. Funciona, eu disse. Ela ficou olhando para o boldo por um momento, com aquele olhar que não era de planta, que era de memória. Posso pegar uma folha? Ela perguntou. Pode. Ela pegou uma folha. Não para comer. Ficou com ela na mão, cheirando de vez em quando com aquela qualidade de gesto de quem está usando o olfato para acessar coisa que memória visual não alcança mais de forma limpa. Cheiro de mãe. Não disse isso. Não precisei. Era visível no jeito que ela segurava a folha. Fiz de conta que estava verificando outra planta. De tarde, quando a chuva dava trégua parcial, ficávamos na sala. Ela lia os livros do Antônio com aquela dedicação de leitora que já era de verdade aos 8 anos. Pegava um, terminava, devolvia no lugar exato de onde tinha tirado, pegava outro. Eu observei isso e não disse nada porque não havia nada a dizer, além do que o comportamento dela já dizia, que era que a mãe tinha ensinado a respeitar o que não era seu e que ensinamento tinha ficado. Eu costurava. Tinha parado de costurar depois do Antônio.
Não de decisão, de desinteresse gradual que foi tomando o lugar de coisa depois de coisa, até que um dia você percebe que não está mais fazendo nenhuma das coisas que gostava e que o espaço delas foi sendo tomado pelo gesto mínimo de sobreviver, que se torna o único programa disponível. Peguei a costura no segundo dia porque Lara tinha rasgado a barra do vestido em algum ponto do caminho. Aquele rasgão de barra que acontece quando você pisa sem querer, que não compromete o vestido, mas que fica esgarçando se não costurar. Ela tinha colocado no canto da cadeira sem dizer nada. Eu tinha visto. Peguei a agulha e a linha e costurei enquanto ela lia. E havia naquele gesto simples de costura de barra de vestido de criança numa tarde de chuva, uma qualidade de normalidade que eu não tinha sentido há muito tempo e que chegou sem que eu soubesse que estava vindo. Quando terminei, coloquei o vestido dobrado do lado dela, sem interromper a leitura. Ela parou, olhou, me olhou. Obrigada, ela disse. Tá bem feito, eu disse. O tipo de resposta que minha mãe dava quando fazia coisa por mim e que eu tinha aprendido como linguagem de cuidado que não precisa de cerimônia. Ela voltou para o livro. Eu voltei à costura. Peguei outra coisa, um lençol com um ponto que estava cedendo, e fui costurando com o barulho da chuva e do livro sendo virado e do vento nas telhas. E aqueles sons juntos tinham uma textura que eu não soube nomear na hora, mas que era boa. Era boa de um jeito que eu não esperava que nada fosse por um tempo. No segundo dia à noite, depois do jantar, Lara me fez a pergunta que eu sabia que estava guardando. Não de forma calculada, da forma que criança faz, que deixa a pergunta amadurecer no próprio tempo e que, quando está pronta, pergunta sem aviso, porque não entende ainda que aviso seria gentileza. Você tem filho? Ela perguntou. Estava lavando a louça. Parei com a tigela na mão. Tinha aprendido, ao longo de 6 anos de viuvez e de encontros eventuais com gente da região, a responder essa pergunta de formas diferentes, dependendo de quem perguntava e de quanta energia eu tinha para o que viesse depois da resposta. Havia a versão curta, não, que fechava o assunto. Havia a versão média que dava contorno sem detalhe. Havia a versão que eu nunca tinha dado para ninguém completamente. Olhei para Lara. Ela estava me olhando com aquele olhar dela de avaliação, não de curiosidade casual, de atenção real. Merecia resposta real. Tive, eu disse. Ela ficou quieta, entendendo o tempo verbal sem precisar de explicação. Sequei as mãos no pano. Sentei na cadeira da cozinha. Não a de comer, a da parede, a cadeira que o Antônio chamava de cadeira de pensar, porque ficava no canto onde a luz era boa e onde se via o quintal pela janela. Menino, eu disse, nasceu quando eu tinha 28 anos. Viveu 11 meses. Lara veio sentar na cadeira do lado. Não disse nada. Ficou do lado. Coração, eu disse. Problema desde o nascimento que o médico de cidade grande disse que podia operar, mas que a cirurgia também tinha risco. Uma pausa. Não de dificuldade em falar, de cuidado com o que estava sendo dito, porque tinha diferença, e eu queria a diferença preservada. Fizemos a cirurgia. Era o que havia de tentar. Pausa. Não foi suficiente. Silêncio. Como ele se chamava? Lara perguntou. Marcos. Ela ficou com o nome por um momento. Marcos. Ela repetiu, com aquele cuidado de criança que entende que nome de pessoa morta tem peso diferente de nome de pessoa viva e que por isso deve ser dito com atenção. O Antônio nunca se recuperou completamente, eu disse. Continuei porque tinha começado e porque havia algo em dizer isso para Lara, para essa criança específica que tinha perdido mãe e que estava sentada do meu lado com a folha de boldo que cheirava a memória, que era diferente de guardar. Não ficou partido, não ficou disfuncional, mas ficou diferente. A gente ficou diferente. Algumas perdas mudam a forma que você tem antes de ter ela, que é diferente de perda que só tira. Qual a diferença? Ela perguntou. Fiquei olhando para ela por um momento. Não esperava que perguntasse.
Não porque fosse pergunta além da capacidade dela, mas porque era pergunta filosófica, e eu não esperava filosofia prática de 8 anos a essa hora. Perda que só tira, eu disse devagar, pensando enquanto falava. É quando você perde coisa que tinha, mas que não mudou o que você é. Fica um buraco, mas você em volta do buraco é o mesmo. Pausa. Perda que muda a forma é quando o que você perdeu era parte de como você entendia o mundo. Depois disso, você não é mais a mesma pessoa tentando preencher buraco. Você é pessoa diferente que precisa aprender de novo como funcionar. Lara ficou quieta por um tempo. Minha mãe era assim para mim, ela disse por fim, do segundo tipo. Eu sei, eu disse. Não de condescendência, de reconhecimento. O mesmo que ela tinha vindo procurar aqui, por instrução da mãe. Alguém que soubesse a diferença entre os dois tipos de perda sem precisar de explicação. Ficamos em silêncio. A chuva continuava lá fora com aquela persistência do segundo tipo dela. Não a forte de impacto, a fina de duração. A senhora sente falta do Marcos? Ela perguntou. Todo dia, eu disse, como tinha dito do Antônio. Porque era a mesma resposta. Não porque a dor era idêntica, porque a verdade era a mesma. Todo dia. De formas diferentes, em dias diferentes. Com intensidade que muda, mas que não some. Que você vai aprendendo a carregar não porque fica mais leve, mas porque você vai ficando mais forte em volta dela. Como faz para não ficar só triste? Ela perguntou. Olhei para ela. Para essa menina de 8 anos com olho grande e olhar direto que tinha perdido mãe há 3 semanas e que estava me fazendo a pergunta que eu tinha levado anos para começar a responder. Vai levando, eu disse. Não tem receita melhor do que essa. Você vai levando o dia e o dia vai e o próximo vem e você leva esse também. E em algum ponto você olha para trás e vê que foi longe carregando o peso e que deu para ir. Uma pausa. Não fica sem peso, mas você vai. Ela considerou isso com aquela seriedade dela. Minha mãe dizia parecido, ela disse. Ela dizia que dor não some, ela passa a morar junto com você. Ficou em silêncio por um segundo. Acho que a senhora e ela iam se dar bem, ela disse. Fechei os olhos por um segundo, abri. Acho que sim também, eu disse. No terceiro dia de chuva, Lara me ajudou a fazer pão. Não porque eu precisava de ajuda, porque ela pediu, com aquela naturalidade dela de criança que não pede o que quer de forma indireta, que vai direto ao que quer, porque ainda não aprendeu que adulto às vezes prefere que a criança não queira. Você sabe fazer? Eu perguntei. A minha mãe me ensinou o começo, ela disse. Eu sei sovar, o resto eu não sei. O começo é o mais importante, eu disse. Ensinei o resto. Ficamos na cozinha com a chuva no telhado e a farinha na mesa e as mãos na massa. As minhas grandes e calejadas de anos de trabalho. As dela pequenas e sérias, com aquela aplicação de quem está aprendendo coisa que quer aprender de verdade. Ela sovava com concentração. Assim? Ela perguntava às vezes. Mais assim? Eu mostrava. Ela ajustava. Sovava de novo. Tinha a pegada certa. A mãe tinha ensinado bem o começo, que era a parte que você sente mais do que aprende, que é aquele entendimento de mão que vai chegando quando a massa está no ponto e que você não consegue transmitir por palavra, só por repetição. O pão foi para o forno. Ficamos esperando o cheiro, que é o melhor indicador de quando o pão está chegando no ponto certo, melhor que tempo ou que cor. O cheiro que começa de longe e vai chegando até ser impossível ignorar, que é o cheiro mais honesto que existe porque não tem forma de fingir. Está quase, eu disse quando o cheiro chegou com aquela qualidade específica. Como você sabe pelo cheiro? Ela perguntou. Com o tempo, eu disse. Você faz muitas vezes e aprende o cheiro certo. Depois você sabe antes de abrir o forno. Ela ficou pensando nisso. Então tem coisa que só se aprende fazendo muitas vezes, ela disse. Não era pergunta, era conclusão, aquele tipo de conclusão que criança chega e que adulto às vezes não chega porque adulto fica procurando atalho. Tem, eu disse. Ela acenou com a cabeça com aquela seriedade dela de quem registrou informação importante.
O pão saiu do forno com aquela cor que pão certo tem, dourado de dentro para fora, casca firme que quando você bate com o nó do dedo faz o som certo. Cortamos enquanto ainda estava quente, porque pão fresco quente não espera. Lara mordeu o dela com aquela atenção de quem está avaliando o próprio trabalho. Não de vaidade, de aprendiz que precisa saber se chegou no resultado certo. Está bom, ela disse. Está, eu concordei. Ela ficou olhando o pão por um momento. A minha mãe ia gostar, ela disse. Baixo, quase para si mesma. Fiquei quieta. Não disse nada, porque não havia coisa certa a dizer e porque às vezes o certo é não dizer. É só estar do lado enquanto a pessoa fica com a tristeza por um momento, antes de seguir. Ela ficou um momento, depois mordeu de novo o pão. E eu tomei o café e deixei o silêncio ser o que precisava ser, que era o tipo de silêncio que não é vazio, mas que é cheio de coisa que não tem palavra ainda, mas que está sendo processada, que é o silêncio mais respeitoso que existe. Na tarde do terceiro dia, a chuva fina parou. Não dramaticamente. Foi diminuindo, ficando mais esparsa, e em determinado momento eu percebi que o barulho no telhado tinha cessado sem que eu tivesse notado o momento exato em que parou. Fui até a varanda. O céu ainda estava nublado, mas havia uma claridade diferente. Aquela claridade de chuva que acabou, mas que o céu ainda guarda a memória, que é claridade difusa que torna tudo levemente irreal, como filtro fotográfico que a natureza coloca às vezes. Lara veio até a varanda. Ficou do meu lado olhando o quintal encharcado, as poças que tinham se formado no caminho, o barro vermelho brilhante com a água. Parou, ela disse. Parou. Amanhã a estrada abre? Fiz o cálculo que sabia fazer de cabeça. Quanto tinha chovido? Qual era a consistência do barro daquela estrada específica? Quantas horas de sol seco eram necessárias? Se o sol vier amanhã de manhã, eu disse, à tarde deve estar transitável. Ficou olhando para o quintal. Não disse nada por um momento. E se o sol não vier? Ela perguntou. Olhei para ela de lado. Havia na pergunta aquela qualidade de pergunta que não é sobre o que parece ser sobre, que é sobre outra coisa. E eu tinha aprendido nos 3 dias a reconhecer quando Lara estava fazendo esse tipo de pergunta. Se o sol não vier, eu disse com cuidado, a estrada fica fechada mais um dia. Ela ficou em silêncio. Depois disse, em voz ainda mais baixa, se eu for embora amanhã, para onde vou? E era isso. Era a pergunta real. Não sobre estrada e sol, sobre o que vinha depois. Sobre o que havia do outro lado da chuva que tinha fechado o mundo por 3 dias e que tinha criado, sem planejamento de ninguém, uma bolha de 2 dentro da qual as coisas tinham se organizado de um jeito que tinha lógica própria. Do outro lado da bolha havia o mundo que ela tinha chegado. Órfã de 3 semanas, sem parente próximo que pudesse ficar, sem lugar que fosse claramente seu. Fiquei em silêncio por um momento. Não de hesitação, de entendimento do peso do que estava sendo perguntado e do peso do que eu ia responder. Essa pergunta merece conversa de verdade, eu disse. Não resposta em pé na varanda. Ela me olhou. Então entra, eu disse. Faz chá do boldo. Vou pegar o pão que sobrou e a gente conversa como deve ser. Ela ficou me olhando por um segundo com aquele olhar de avaliação, de adulto como variável, de quem está medindo se o que está sendo oferecido é real ou é jeito gentil de adiar o não. Devia ter lido o que ela precisava ler porque entrou. Eu fui atrás. A varanda ficou com a claridade difusa do céu que guardava a memória de chuva, e o quintal encharcado e as poças no caminho vermelho, e o silêncio novo de depois de 3 dias de barulho constante, que era silêncio diferente do silêncio de antes, que era silêncio de depois de companhia, e não silêncio de ausência, que são coisas completamente diferentes, e que eu estava, naquele momento, sentindo a diferença de forma que não tinha sentido em muito tempo. Sentamos à mesa da cozinha com o chá de boldo e o pão que sobrou do dia anterior, e a claridade difusa entrando pela janela como se o céu ainda não tivesse decidido completamente o que ia ser naquela tarde.
Lara envolvia a xícara com as duas mãos. Gesto de adulto em criança pequena. Aquele gesto de quem aprendeu que xícara quente nas mãos é forma de se ancorar quando o assunto é grande. Fiquei olhando para ela por um momento antes de começar. Tinha pensado durante os 3 dias de chuva, não de forma organizada, não sentando para deliberar, mas do jeito que pensamento importante funciona quando você ainda não está pronto para enfrentá-lo de frente, que é nas beiradas, no espaço entre uma coisa e outra, enquanto você está fazendo pão, ou costurando barra de vestido, ou olhando o quintal encharcado. O pensamento tinha chegado onde chegava, pelo caminho que tomou. Agora estava na mesa com Lara e o chá de boldo. "Você tem parente?" eu perguntei. Começo concreto porque começo concreto era o jeito certo de começar conversa que ia precisar de clareza antes de precisar de decisão. "Tenho tia", ela disse, "irmã da minha mãe, mas mora longe. Minha mãe disse que ficaram sem se falar faz anos." "Por que ficaram sem se falar?" Ela encolheu levemente os ombros. Gesto de criança que não sabe a razão completa, que recebeu só o resultado da história, sem os capítulos que explicam como chegou nele. "Briga de família", ela disse. "Minha mãe não contou direito. Briga de família. 2 palavras que no interior cobrem um espectro enorme de coisa. De discussão de herança a silêncio de décadas por causa de orgulho que ninguém lembra mais de onde veio. Briga de família que dura até um dos lados morrer e que às vezes não para nem então." "E pai?" eu perguntei. "Fui embora quando eu tinha 2 anos", ela disse, com aquela voz plana de criança que aprendeu a dizer essa frase sem drama, não porque não doa, mas porque dor velha fica plana com o tempo, que é o jeito que a gente aprende a carregar o que não tem solução. "Não sei onde está." Fiquei quieta. Sem parente próximo funcional. Pai desaparecido, tia com quem a mãe não falava. Era o quadro que eu tinha suspeitado e que agora estava confirmado com as palavras dela. Não de forma trágica, de forma prática, porque Lara não contava tragédia, contava situação, que era a diferença entre criança que foi ensinada a se ver como vítima e criança que foi ensinada a ver a realidade e trabalhar com ela. Ceissa tinha ensinado bem. "Depois que sua mãe morreu, o que aconteceu?" eu perguntei. "A vizinha, Dona Marta, ficou comigo uns dias", ela disse. "Mas ela tem 4 filhos e a casa é pequena, e ela disse que não tinha como ficar com mais uma." Uma pausa. "Ela foi boa, não jogou fora, só disse a verdade." "Não jogou fora, só disse a verdade." Essa frase ficou. "E aí você veio pra cá." "Aí eu vim pra cá." Ela tomou um gole do chá. "Minha mãe tinha falado de você várias vezes. Disse que se alguma coisa acontecesse, eu viesse aqui." Uma pausa pequena. Eu não sabia que ela estava prevendo. Achei que era conversa. "Às vezes mãe fala coisa que parece conversa e é previsão", eu disse. Ela acenou com a cabeça. "De quem entende isso agora, de depois, com o entendimento que só vem depois que a previsão se cumpre." Fiz uma pausa. Tomei o chá. Havia a pergunta que precisava ser feita, não para mim, para ela. Havia a pergunta que determinava o que vinha a seguir e que era grande demais para ficar suspensa, como estava ficando enquanto eu postergava. "Lara", eu disse, "você quer ficar aqui?" Ela me olhou. Não com surpresa, com aquela avaliação dela de novo, de adulto como variável, de criança que já aprendeu que oferta de adulto tem termos que não estão sempre visíveis na superfície. "A senhora quer que eu fique?" Ela devolveu. Trocamos as perguntas. Fiquei olhando para ela e ela ficou olhando para mim e havia naquele momento, naquela troca de pergunta por pergunta, na mesa da cozinha com chá de boldo e luz difusa de céu que guardava a chuva. Havia uma honestidade que eu não esperava encontrar numa conversa com criança de 8 anos e que estava encontrando porque Lara não era criança de 8 anos comum. Era criança que a vida tinha acelerado em algumas formas, enquanto deixava outras no ritmo certo. "Eu acho que sim", eu disse, com aquela honestidade que ela merecia, "mas preciso entender o que isso significa antes de dizer sim de vez." "O que significa?" ela perguntou. "Significa que não posso só te deixar ficar aqui sem que seja oficial", eu disse.
Tem processo, tem assistência social, tem papelada que existe por razão boa para proteger você, não para complicar. Uma pausa. Significa que eu precisaria ir à cidade, falar com as pessoas certas, entender o que é possível legalmente. Olhei para ela. E significa que você teria que querer isso também. Não porque não tem outro lugar, porque quer estar aqui. Ela ficou quieta por um tempo que foi mais longo do que os silêncios anteriores. Não era o silêncio de avaliação dela de costume. Era outro silêncio, de processamento mais fundo, de criança que está pesando coisa que tem peso de adulto. A senhora morava sozinha há 6 anos, ela disse por fim. Morava. E ficou boa nisso. Fiquei acostumada, eu disse, que era diferente de boa, e ela sabia a diferença porque era esperta o suficiente para saber. Eu sou barulhenta às vezes, ela disse. Não muito, mas pergunto bastante coisa. Percebi, eu disse, e não gosto de ficar sozinha à noite. Também percebi, ela me olhou. Mas aprendo rápido, ela disse, e não dou trabalho à toa. Uma pausa. E sei fazer o começo do pão. Fiz aquilo que eu não tinha feito em muito tempo. Ri. Não sorriso de cortesia. Riso de verdade. Daquele que sobe antes que você decida deixar subir, que é o tipo mais honesto que existe porque não passou por nenhum filtro. Lara me olhou com aquele olhar. Surpresa misturada com satisfação, de criança que fez adulto rir e que entende que fez coisa boa. Você faz mais do que o começo do pão, eu disse quando o riso assentou. Você sova do jeito certo, é o que importa. Ela ficou olhando para a mesa por um momento. Eu quero ficar, ela disse. Voz quieta, firme, sem drama. A voz dela de quando estava dizendo coisa que tinha decidido de dentro, não de resposta ao que achava que eu queria ouvir. Mas só se a senhora também quiser de verdade, não por pena. Não é pena, eu disse. Como eu sei? Pergunta direta. Fiquei com ela por um momento. Não para achar resposta estratégica, para achar resposta verdadeira, que é sempre mais demorada, porque verdade não vem pré-formatada. Porque pena olha para baixo, eu disse. E quando eu te olho, olho de frente. Parei. Sua mãe disse que eu ia entender, não ia receber, não ia salvar, ia entender. Entender é olhar de frente. Lara ficou olhando para mim, depois acenou com a cabeça. Aquele aceno dela, de quem registrou informação e a colocou no lugar certo. Então eu fico, ela disse. Nos dias que seguiram, o sol voltou. Voltou do jeito que sol volta depois de chuva longa no interior do Maranhão, com aquela intensidade de quem estava represado e que agora aparece com força dobrada, que seca o barro com eficiência que impressiona se você não está acostumada e que era completamente esperada se você estava. A estrada abriu no segundo dia de sol, como eu tinha calculado. Não fui para a cidade imediatamente. Havia coisa prática para resolver primeiro, dentro da propriedade, que era coisa que sabia fazer e que precisava ser feita antes de me ocupar com o que não sabia ainda como fazer. Limpei o quarto dos fundos de verdade, não só o lençol e a janela. Limpeza de quarto que vai ser de alguém, que é diferente de quarto de hóspede. Tirei as coisas que estavam lá do Antônio. Não joguei fora. Guardei no barracão com o cuidado que coisas de pessoa amada merecem mesmo quando não tem mais função de uso. Lavei as paredes com aquela cal que clareia sem pintar, que é o tratamento que casa de interior recebe quando você quer que fique novo, sem fingir que é outra coisa. Lara ficou me ajudando sem eu pedir. Carregava, segurava, alcançava. Com aquela eficiência quieta que tinha, aquela capacidade de entender o que era necessário sem precisar de instrução verbal a cada passo. Quando terminamos e ficamos as duas paradas na porta, olhando o quarto limpo e clarinho, ela disse, ficou bom. Ficou, eu concordei. Não disse mais nada naquele momento. Mas havia no ficou bom dela uma qualidade de coisa que era sobre mais do que o quarto. Que era sobre o gesto de preparar espaço para a pessoa que vai ficar, que é gesto diferente de qualquer outro tipo de arrumação. Fui à cidade na quinta-feira. Lara ficou. Não porque eu quis que ficasse, porque ela quis ficar, que era diferente e que eu fiz questão de deixar ser diferente.
Você não precisa vir, eu disse. É conversa de adulto com burocracia. Vai demorar e vai ser chato. Eu sei, ela disse. Vou ficar. Vai ficar sozinha aqui, eu disse. Está bem? Ela considerou. Honestamente, não de bravo. De dia está, ela disse. Você volta antes de escurecer? Antes de escurecer, eu confirmei. Ela foi. Fui à cidade com aquela sensação nova de ter lugar para voltar antes de escurecer. Não no sentido de obrigação, no sentido de que havia alguém esperando e que esse alguém precisava ser considerado na hora de calcular o dia. Era a sensação que eu não tinha tido em 6 anos e que chegou sem fanfarra, só como dado novo que reorganizava o planejamento. O CRAS ficava no centro da cidade, centro de referência de assistência social, que eu conhecia de nome e de placa, mas que nunca tinha entrado, que era um daqueles lugares que você sabe que existe enquanto não precisar. Precisei. A assistente social se chamava Fernanda. Jovem, uns 30 anos, com aquela expressão de pessoa que escolheu aquela profissão porque acredita no que faz e que ainda não perdeu completamente a crença, mesmo depois dos anos de sistema que tentam desgastar crença. Contei a situação. Ela ouviu com atenção, tomou nota, fez as perguntas que precisavam ser feitas. Sobre Lara, sobre a mãe, sobre os parentes, sobre o tempo que estava comigo, sobre o que eu estava pedindo. O que você está pedindo? Ela perguntou diretamente. Guarda provisória primeiro, eu disse. Entender o que é necessário para que ela fique comigo de forma legal e estável. Uma pausa. Não sei os termos certos, sei o que quero. O que você quer? Ela perguntou. Que ela tenha lugar certo, eu disse. Não provisório. Não enquanto não aparece outra coisa. Lugar que é dela. Fernanda me olhou por um momento. Você mora sozinha, ela disse. Não era crítica, era verificação. Morei por 6 anos, eu disse. Agora não mora mais. Ela ficou quieta por um segundo. Depois fez mais anotações. O processo, ela explicou, tinha etapas. Visita domiciliar, levantamento da situação de Lara, contato com possíveis familiares, incluindo a tia que não se falava com a mãe, avaliação. Não era rápido. Havia possibilidade de guarda provisória enquanto o processo corria, mas havia também o protocolo que existia por razão e que não era possível ignorar. Quanto tempo? Eu perguntei. Meses, ela disse, com a honestidade de quem não suaviza a realidade burocrática, porque suavizar cria expectativa falsa que é pior do que a realidade. O processo completo pode levar mais. A guarda provisória? Algumas semanas, se tudo correr bem. Algumas semanas. Lara ficaria comigo durante esse tempo independente. Não havia outra opção concreta no horizonte. Não havia parente disponível confirmado. Não havia instituição que fosse melhor do que casa funcionando com pessoa disposta. Eu vou fazer a visita domiciliar na semana que vem, Fernanda disse. Se tudo estiver como você descreveu, encaminhamos o pedido de guarda provisória imediatamente. Me levantei. Na porta virei. Fernanda, eu disse. Ela me olhou. Ela sova pão do jeito certo, eu disse. Só para você saber o tipo de criança que é. Fernanda ficou me olhando por um segundo. Então, fez aquele sorriso pequeno de pessoa que entende o que está sendo dito através do que está sendo dito. Vou anotar, ela disse. Voltei antes de escurecer, como tinha prometido. Lara estava na varanda quando cheguei, não de vigia ansiosa, de criança que estava fazendo coisa própria e que levantou os olhos quando ouviu o barulho da chegada. Tinha um caderno no colo. Não era meu. Devia ter achado no barracão ou em algum canto daqueles cadernos de capa preta que o Antônio comprava em quantidade, porque dizia que nunca sabia quando ia precisar anotar coisa. O que você está escrevendo? Eu perguntei, subindo os degraus da varanda. Receita do pão, ela disse, para não esquecer as partes que você ensinou. Fiquei parada por um segundo. Aquilo, a menina de 8 anos anotando receita para não esquecer no caderno do homem morto que nunca conheceu, mas que tinha deixado cadernos para quem precisasse.
Aquilo tinha uma qualidade de coisa que fecha círculo que eu não tinha palavras para nomear completamente, mas que senti com aquela clareza de coisa que acontece e que você sabe que importa antes de entender por quê. Tá anotando certo? Eu perguntei. Ela virou o caderno para eu ver. A letra era de 8 anos, irregular, com tamanhos diferentes. As letras que ela não tinha certeza da grafia escritas maiores, como se tamanho compensasse incerteza. Mas estava anotando certo. Os passos na ordem certa, com os detalhes que importavam. Sovar até a massa parar de grudar. Quando a massa para de grudar, está no ponto. Era o que eu tinha dito. Ela tinha ouvido e guardado do jeito certo. Sentei na cadeira do lado dela na varanda. Como foi na cidade? Ela perguntou. Foi, eu disse. Tem processo, vai levar tempo. Olhei para ela. Mas está encaminhado. Ela ficou com isso. Pode demorar? Ela perguntou. Pode. Mas enquanto demora, fico aqui? Fica aqui, eu disse. Ela voltou para o caderno. Ficamos as duas na varanda com o sol de fim de tarde, que tinha voltado com aquela intensidade de sol, que foi represado. E o quintal, ainda com algumas poças que a seca do dia não tinha terminado de absorver. E o silêncio do interior, que era o silêncio de depois de chuva longa, que é diferente do silêncio de antes. Havia no ar aquela qualidade de coisa que se assentou, não resolvida, assentada, que é diferente. Resolvida é quando acabou. Assentada é quando encontrou forma por enquanto. Quando o que era fluido demais para segurar, tomou contorno suficiente para ser carregado. Estava carregando. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. Mesmo depois do Marcos, mesmo depois do Antônio, mesmo depois de 6 anos de casa, reduzida ao tamanho da dor que conseguia administrar. Alguma coisa em mim sempre resistiu a esse nome, não por orgulho, por aquela teimosia de continuar que não é heróica, que é só o que você faz quando parar, não é opção que você aceita. E aquela tarde na varanda, com Lara anotando receita no caderno do Antônio e o sol de volta depois de 3 dias de chuva, eu estava continuando de um jeito que era diferente do continuar dos últimos 6 anos, continuando em direção a alguma coisa, que era diferente de continuar apesar de. Havia diferença. E eu estava sentindo a diferença com aquela clareza de coisa que você reconhece quando finalmente aparece, porque ficou tempo demais esperando. Fernanda veio na terça-feira seguinte. Chegou de manhã, de carro da prefeitura, com uma pasta e aquela postura de assistente social que aprendeu a entrar em casa alheia sem fazer a casa se sentir inspecionada. Que é habilidade específica de pessoa que entende que visita domiciliar é ao mesmo tempo avaliação e presença humana, e que tratar como só avaliação fecha a porta que precisa estar aberta. Lara estava na horta quando o carro chegou. Não porque eu tinha pedido para ela estar na horta, porque era onde ela estava toda manhã agora, que tinha se tornado o hábito dela da mesma forma que tinha se tornado o meu desde que o Antônio morreu. Que a horta de manhã era o jeito de começar o dia com coisa concreta que respondia ao que você fazia, que crescia ou não crescia, e que você podia olhar e saber o estado das coisas. Ela tinha adotado o hábito sem que eu dissesse que era hábito bom. Fernanda parou na entrada da varanda e olhou para a horta onde Lara estava de cócoras, examinando o pé de tomate que eu tinha plantado no mês anterior e que estava dando os primeiros frutos verdes. Ela sabe o que está fazendo? Fernanda perguntou em voz baixa, com aquela avaliação profissional que não era julgamento, mas que registrava tudo. Está aprendendo, eu disse. Aprende rápido. Fernanda anotou algo. Entramos. A visita durou 2 horas. Fernanda percorreu a casa com aquela atenção que eu tinha esperado. Não invasiva, mas completa. Viu os cômodos, viu o quarto de Lara com o lençol limpo e a janela que dava para o quintal e o caderno de receitas na mesinha que eu tinha colocado lá porque havia parecido certo. Viu a cozinha com a farinha na prateleira e as ervas na janela. Viu a sala com os livros do Antônio e o relógio na cômoda, que estava lá desde a noite que eu tinha tirado da caixa
e que tinha ficado porque ficar parecia mais certo do que guardar de volta. Fez perguntas sobre mim, a viuvez, os anos sozinha, a renda que vinha da aposentadoria rural e da pequena produção da horta que eu vendia na feira quando havia excedente. Sobre a casa, as condições, o que tinha, o que faltava. Sobre Lara, como tinha chegado, o que eu sabia da situação dela, o que tínhamos estabelecido nos dias anteriores. Respondi tudo com aquela honestidade direta que aprendi que é o único jeito de tratar com sistema. Que sistema que você tenta contornar ou suavizar produz complicação que honestidade não produziria. Disse que não sabia do relógio do lado de fora da caixa. Disse que tinha morado sozinha 6 anos e que 6 anos tinha sido suficiente para saber que era suficiente. Disse que Lara tinha chegado com o nome da mãe dela como passaporte e que o passaporte era válido. Que eu tinha encontrado Seysa Lima numa feira e que a conversa tinha ficado, que era o tipo de conversa que fica. Fernanda ouviu tudo. Depois foi falar com Lara. Eu fui para a cozinha, não para ouvir, porque não era minha conversa. Fiz café. Ouvi o barulho dos dois na sala, a voz de Fernanda calibrada na frequência certa de adulto, conversando com criança que quer ouvir de verdade. A voz de Lara, que eu já conhecia bem o suficiente para identificar pelo volume que estava respondendo, sem defensiva e sem performance. 20 minutos. Depois, Fernanda veio até a cozinha. Sentou. Peguei o café. Ela é articulada, Fernanda disse. Eu concordei. Me contou sobre o pão. Ela conta para todo mundo sobre o pão agora. E Fernanda fez aquele sorriso pequeno de novo. Me contou também sobre o relógio, ela disse. Fiquei quieta por um segundo. O que ela disse? Disse que quando chegou aqui o relógio estava em cima do sofá e que ela ficou com ele porque parecia coisa que precisava de cuida. Fernanda me olhou. E que você pegou de volta sem fazer drama. Fiquei com isso. Parecia coisa que precisava de cuida. 8 anos e o instinto certo sobre o que precisava de atenção. A situação dela é delicada do ponto de vista formal, Fernanda disse, voltando ao tom de trabalho. Temos a tia materna que precisamos contatar. Mesmo com a briga, ela tem precedência de parente no processo. Vou tentar localizar essa semana. E se a tia não quiser? Eu perguntei. Se a tia não quiser ou não tiver condição, o processo segue para o caminho de guarda por terceiro. Ela me olhou. Que seria você, nesse caso, se o processo confirmar que está tudo em ordem? Uma pausa. Está em ordem, pelo que vi. Fiquei olhando para o café. Quanto tempo até saber da tia? Semana que vem devo ter resposta. Se ela declinar ou se não for localizada, peço a guarda provisória imediatamente. Fernanda fechou a pasta. Enquanto isso, Lara continua aqui. Não há razão para mover criança de ambiente estável enquanto o processo corre. Ambiente estável. 2 palavras que eu não tinha associado à minha casa em muito tempo. Desde que Antônio morreu, a casa tinha sido estável no sentido físico, paredes em pé e telhado intacto, mas instável no sentido que importa mais, que é o sentido de lugar onde vida acontece de forma que faz sentido. Havia voltado a fazer sentido. Não de repente, gradualmente, nos 3 dias de chuva e nos dias depois. No café da manhã e na horta e no pão e nas conversas de mesa que iam acontecendo com a naturalidade de coisa que estava se instalando em vez de coisa que estava sendo forçada. Obrigada, eu disse para Fernanda. É o trabalho, ela disse. Mas havia no tom dela uma qualidade que era além do trabalho, que era de pessoa que faz o trabalho porque acredita no que faz. Foi embora. Eu fui até a sala. Lara estava no sofá com o livro de capa azul de novo. Tinha relido, eu percebi que era coisa de leitora que encontra livro que vale mais de uma vez. Correu bem? Ela perguntou, sem tirar os olhos do livro. Correu bem, eu disse. Ela virou a página. A tia se chamava Graça. Fernanda ligou na quinta-feira com o número que tinha conseguido e me pediu para estar disponível porque podia ser que a conversa precisasse de mim. Fiquei em casa com o celular.
coisa que eu não fazia de costume, que o celular normalmente ficava na cozinha e eu ficava na horta ou no quintal sem verificar, que é o luxo de pessoa que não tem quem espere notícia. A ligação veio às 11 da manhã. Era Fernanda. Me passou a graça diretamente com aquele profissionalismo dela de mediadora que cria a ponte e deixa as pessoas cruzarem. Neuza! A voz da Graça era de mulher mais velha que Ceissa, com aquela rouquidão de voz de fumante ou de voz de alguém que chorou muito nos dias recentes. Sou eu disse. A assistente social me contou da Lara. Pausa longa. Eu não sabia que a Ceissa tinha morrido até ela ligar. Ninguém me avisou. E a voz dela tinha aquela qualidade de dor específica de pessoa que ficou de fora de notícia que devia ter recebido, que é dor de abandono, mas que não é completamente culpa de ninguém, é o resultado de afastamento longo que vai criando lacunas que um dia são grandes demais. Me desculpe, eu disse, porque havia coisa para se desculpar mesmo que não fosse minha culpa. Havia a situação toda que tinha chegado nesse ponto e que ela estava sendo comunicada por assistente social em vez de por família. Eu e a Ceissa, ela começou, parou. A gente teve briga feia, não era coisa pequena. Outra pausa. Mas era minha irmã. Eu sei, eu disse, que eu não sabia, mas entendia o que estava embaixo disso, que era o peso de perda de relação que ainda estava aberta mesmo estando rompida, que é o tipo de perda mais complicada, porque não tem velório, não tem data de começo oficial, não tem ritual de fechamento. A Lara, ela disse. Como ela está? Bem, eu disse. É criança forte. Sua irmã ensinou ela bem. Silêncio do outro lado. Posso falar com ela? Graça perguntou. Chamei Lara, que estava na horta, que veio com as mãos sujas de terra e com aquele olhar de avaliação de quem não sabe o que está chegando, mas que está pronta para avaliar. É sua tia Graça, eu disse. Baixo. Não precisa falar se não quiser. Lara olhou para o telefone na minha mão por um segundo. Depois pegou. Oi, ela disse. Voz pequena, a mais pequena que eu tinha ouvido nela, que era o tamanho que a voz de criança fica quando está falando com pessoa que é família e estranha ao mesmo tempo, que é uma das situações mais difíceis de navegar. Fui para a cozinha, não para ouvir, para dar espaço. Ouvi mesmo assim, porque a casa era pequena e Lara não baixou a voz completamente. Ouvi ela responder perguntas com aquela concisão dela. Ouvi ela dizer que estava bem. Ouvi uma pausa mais longa no meio em que devia ser a tia falando. Ouvi Lara dizer, em voz que tinha mudado de qualidade, mais suave, menos concisa. Ela me ensinou a fazer pão. Não ouvi o que a tia respondeu, mas ouvi Lara dizer depois. Eu sei que a senhora amava ela. Ela falava que a briga foi por coisa de família, que não tinha nada com o amor. Fiquei parada na cozinha. Ceissa tinha dito isso para Lara sobre a irmã com quem não falava, que a briga foi por coisa de família que não tinha nada com o amor. Tinha separado as duas coisas para a filha. Tinha protegido a imagem da irmã mesmo no afastamento. Que tipo de mulher faz isso? O mesmo tipo que manda filha de 8 anos para casa de pessoa que encontrou numa feira porque sabia que essa pessoa ia entender. Que tipo de mulher era Ceissa Lima? Lara voltou para a cozinha com o telefone na mão. Me devolveu. Ela quer falar com você, ela disse. Peguei. Neuza. A voz da Graça estava diferente de quando tinha começado, mais assentada, com aquela qualidade de pessoa que acabou de passar por coisa difícil e que está do outro lado. Eu moro longe. Não tenho como buscar a Lara agora. Não financeiramente, não logisticamente. Uma pausa. E mesmo que pudesse, ela não terminou a frase. Não precisou. Ela está bem aqui, eu disse. Não é favor. Ela está bem aqui. Eu sei, ela disse. A assistente social me explicou o processo. Outra pausa. Você vai cuidar dela direito? Vou, eu disse. Simples. Então tá bom, ela disse. Com aquela resignação que não era abandono, era a resignação de quem avaliou a situação com honestidade e que chegou à conclusão que doía, mas que era certa. Quando estiver em condição de visitar, visita, eu disse.
Ela precisa de você no mundo dela, mesmo que longe. Silêncio. Obrigada, a Graça disse. Desligou. Fiquei com o telefone na mão por um momento. Lara estava me olhando. Ela não vai me buscar, ela disse. Não de tristeza, de constatação. Ela processava rápido essa menina. Não agora, eu disse, mas ela existe. Sabe que você existe. Isso importa. Lara ficou com isso. Importa. Ela concordou depois de um momento. Não de convicção imediata. De pessoa que estava escolhendo acreditar que importava. Que é tipo diferente de convicção e que às vezes é mais honesto. A guarda provisória saiu 3 semanas depois. Fernanda trouxe o documento pessoalmente, disse que podia ter mandado pelo correio, mas que preferia trazer, que era o tipo de documento que merecia ser entregue em mão. Veio numa manhã de sexta-feira com o sol de volta e a estrada seca e o quintal com aquela qualidade de quintal, em boa estação que produz a sensação de que as coisas estão no lugar certo. Sentamos na varanda. Às 3. Fernanda colocou o documento na mesa. Eu olhei para o papel com meu nome e o nome de Lara juntos, no mesmo documento com aquela formalidade de linguagem jurídica que transforma a relação em registro. E havia naquilo uma seriedade que eu recebi com a seriedade que merecia. Lara olhou para o papel. Posso ler? Ela perguntou. Pode, Fernanda disse. Ela leu, devagar, com aquela atenção de leitora boa, que não pula a palavra, parando nas que não conhecia, e continuando depois de um segundo, com a cara de concentração que eu já sabia reconhecer. Quando terminou, ficou olhando para o papel por um momento. Meu nome está aqui, ela disse. Está, eu disse. Ela me olhou. E o seu também. E o meu também. Ficou em silêncio por um segundo. Então disse. Então é oficial. É provisório ainda, Fernanda disse, com a honestidade dela de profissional que não cria expectativa acima do que o documento diz. O processo completo demora mais, mas enquanto corre, é isso que vale. Mas enquanto corre, eu fico aqui, Lara disse. Não era pergunta. Enquanto corre, você fica aqui, Fernanda confirmou. Lara acenou com a cabeça, depois se levantou, foi até a porta da casa, parou no batente. Vou regar a horta, ela disse. Prático, como se o documento fosse assunto encerrado e a horta fosse o próximo item da agenda. Foi. Fernanda me olhou com aquele sorriso pequeno dela. Ela é mesmo articulada, ela disse. Ela é, eu disse. Naquela noite, sentei na beira da cama com o relógio do Antônio na mão. Não de hábito, de intenção. Havia coisa que eu queria fazer e que não tinha feito ainda, e que aquela noite parecia a noite certa. Abri a tampa. A fotografia desbotada de 2 rostos que nunca tinha conseguido identificar completamente. Fiquei olhando por um tempo. Depois fechei a tampa. Não pus de volta na cômoda. Fui até o guarda-roupa, abri, tirei a caixa de madeira do fundo, abri a caixa. Pus o relógio dentro. Não de esconder, de guardar. Havia diferença que eu estava entendendo melhor agora. Que esconder é colocar coisa longe de si, porque a presença dela custa demais. E guardar é colocar coisa no lugar certo, porque o lugar certo a preserva melhor do que o uso constante. O relógio do Antônio pertencia à caixa de madeira. Não porque era demais para olhar, porque estava bem lá, com a fotografia dos rostos desbotados, e com o tempo parado no 7:04, que era onde o tempo tinha parado e que estava bem parado. Às vezes as coisas param onde devem parar. Fechei a caixa, fechei o guarda-roupa, fui até a janela. O interior do Maranhão de noite tem aquele céu que a cidade não tem. Quantidade de estrela que parece exagero, mas que é só o que aparece quando não tem luz artificial competindo. Que é o céu real, que a maioria das pessoas não vê mais, porque mora onde ele é encoberto. Antônio gostava desse céu. Ficava na varanda de noite olhando, que era o tipo de coisa simples que ele gostava de fazer e que eu tinha feito junto por 22 anos, sem perceber completamente o valor do que estava fazendo, que é o que você só percebe com o contraste de não ter mais. Percebi. Do corredor ouvi Lara se mexer no quarto dela. Aquele movimento de sono que eu tinha aprendido a reconhecer,
que acontecia perto de meia-noite toda noite, que era o ajuste do corpo no meio do sono que ela fazia sem acordar. Fiquei quieta até o movimento parar. Parou. Voltou o silêncio, mas era silêncio diferente do silêncio de antes de Lara chegar. Era o silêncio de depois de movimento, de pessoa que se acomodou de novo, de casa que tem mais de uma pessoa respirando dentro dela e que por isso nunca está completamente parada, mesmo quando está quieta. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. Mas aprendi naquelas semanas que resistir não é só continuar. Resistir é também estar disponível para o que chega, que é mais difícil do que continuar em alguns sentidos, porque continuar você pode fazer com os olhos fechados, e disponível exige os olhos abertos. Tinha ficado de olhos fechados por 6 anos, não de culpa, de necessidade. Às vezes, fechar os olhos é o que você precisa fazer para sobreviver o período que precisa ser sobrevivido. Não é covardia. É estratégia de quem entende os próprios limites. Mas havia chegado o momento de abrir. Não porque eu tinha decidido que era hora. Porque Lara tinha chegado e o que ela tinha trazido, além dela mesma, era a impossibilidade de manter os olhos fechados. Criança que pergunta sobre tudo e que olha tudo de frente e que anota receita de pão no caderno de homem morto e que diz que a tia devia saber que era amada mesmo na briga, essa criança não deixa você ficar de olhos fechados. Era ingrata demais com ela. E eu não era mulher de ingratidão. O processo completo levou 6 meses. Não vou descrever cada etapa, porque cada etapa tinha sua burocracia específica, e burocracia específica não é o que importa guardar desta história. O que importa guardar é o que aconteceu entre as etapas, que é onde a vida real vive, não nos papéis e nos carimbos e nas datas de audiência que você anota no calendário e que chegam e passam deixando o que deixam. O que deixaram foi Lara. Definitivamente, oficialmente, com o documento final que Fernanda trouxe pessoalmente de novo, ela tinha se tornado o tipo de presença que aparece nos momentos que marcam, não só nas visitas de protocolo, que é o que acontece quando o profissional deixa de ser só função e vira pessoa que está investida no resultado. Lara estava na horta quando Fernanda chegou com o documento final. Sempre estava na horta quando chegava coisa importante, não por coincidência, por hábito que tinha se consolidado, de forma que horta de manhã era onde ela estava e era onde chegavam as coisas quando chegavam. Lara, eu chamei da varanda. Ela levantou os olhos, as mãos sujas de terra, o cabelo preso com aquele elástico que ela sempre perdia e que eu sempre achava no canto da pia ou debaixo do travesseiro. Veio, viu Fernanda, viu a pasta. Ficou me olhando. É o definitivo? Ela perguntou. É o definitivo, Fernanda disse. Lara ficou quieta por 1 segundo. Depois foi lavar as mãos na torneira do quintal, com aquela calma dela, aquele processamento interno que precedia qualquer reação externa. Quando voltou, as mãos estavam limpas e ela tinha aquele ar de pronta que ela tinha quando ia fazer coisa que importava. Sentamos na varanda. Fernanda colocou o documento na mesa. Lara leu, como tinha lido o provisório 6 meses antes, devagar, com atenção de leitora que não pula palavra. Mas dessa vez demorou mais. Releu em partes. Ficou na última página por um tempo maior do que as outras. Eu não li por cima do ombro dela. Esperei. Quando terminou, dobrou o documento com cuidado. Não porque eu tinha pedido, porque era o jeito dela com coisa importante, e me devolveu. Está tudo certo? Eu perguntei. Está, ela disse, voz quieta. Tem alguma coisa que você quer perguntar para Fernanda? Eu disse. Porque havia sempre coisa que Lara queria perguntar e que às vezes esperava permissão implícita para perguntar. Ela ficou olhando para Fernanda por um momento. Muda alguma coisa? Ela perguntou. Como assim? Fernanda perguntou. Antes era provisório e eu ficava aqui. Agora é definitivo e fico aqui também. Ela me olhou. Então o que muda? Havia nessa pergunta aquela lógica prática dela que eu tinha aprendido a reconhecer como marca. A pergunta de quem quer entender a diferença real
entre dois estados que na superfície parecem iguais. O provisório podia ser revisto, Fernanda explicou. Qualquer mudança de circunstância podia reabrir o processo. O definitivo tem outra estabilidade. Levaria processo bem mais complexo para ser alterado. Uma pausa. É a diferença entre coisa que está aqui, enquanto não há razão para mudar, e coisa que está aqui, porque está aqui. Lara ficou com isso. Coisa que está aqui, porque está aqui. Ela repetiu. Devagar, como quem prova a frase, para ver se tem o gosto que deve ter. É uma forma de dizer, eu disse. É uma forma boa, ela disse. Fernanda foi embora depois do café. Que Lara fez, porque tinha assumido o café da manhã há alguns meses de forma natural, da mesma forma que tinha assumido a louça do café e o acompanhamento da horta e o revezamento de quem lia em voz alta quando a luz estava ruim e ler em silêncio cansava os olhos. As funções tinham se distribuído sem combinação, que é o jeito que funciona quando duas pessoas estão de fato dividindo espaço e não só coabitando, quando você olha para o que a outra pessoa faz e você faz o que ela não está fazendo e, no fim, as coisas estão feitas sem que ninguém tenha precisado de gerenciamento. Depois que Fernanda foi, ficamos as duas em silêncio na varanda por um tempo. Não era silêncio de depois de coisa grande, era silêncio de coisa que assentou. De coisa que estava sendo esperada e que chegou e que agora era simplesmente o estado das coisas. Neuza, ela disse. Posso perguntar uma coisa que faz tempo quero perguntar? Olhei para ela. Havia pergunta guardada. Eu sabia que havia. Tinha percebido nos últimos meses aquele acúmulo que acontece quando criança sente que o momento certo ainda não chegou e que vai esperando, e que quando o momento finalmente chega, a pergunta está mais organizada do que seria se tivesse sido feita antes. Pode, eu disse. Ela ficou olhando para o quintal por um momento. O relógio do seu marido, ela disse. Na primeira noite, quando a senhora chegou e me viu com ele, a senhora ficou branca. Fiquei olhando para ela, e eu disse que estava em cima do sofá. Ela continuou. E era verdade, estava, mas eu sei que parecia impossível. Ela me olhou. Eu fui honesta. Eu não menti sobre onde estava. Eu sei, eu disse. Nunca achei que mentiu. Então como estava lá? A pergunta que eu não tinha respondido nos 6 meses, que tinha ficado suspensa como coisa que não tem explicação disponível e que, portanto, fica guardada. Não esquecida, guardada, que é diferente. Fiquei olhando para o quintal também. Não sei, eu disse. Simplesmente. Tentei me convencer de que tinha deixado lá sem lembrar. Mas não consigo me convencer completamente porque não me lembro de ter feito isso. Uma pausa. E você me disse que parecia coisa que precisava de cuida. Parecia, ela disse. O Antônio cuidava de coisa assim, eu disse. Coisa que precisava de atenção. Ele notava e cuidava. Era jeito dele. Ficamos em silêncio. Não de desconforto, de reconhecimento mútuo de que havia coisa ali que não tinha nome certo e que não precisava de nome certo para ser real. Você acha que foi ele? Ela perguntou. Com aquela voz de criança que faz perguntas sobre coisa que adulto normalmente desvia, não de ingenuidade, de coragem de perguntar o que está pensando. Fiquei com a pergunta. Não sei se acredito em coisa assim, eu disse, honesta. Nunca fui de crenças que eu não entendia. Mas, ela disse, porque havia mas. Mas há coisas que acontecem que não encontram explicação no que eu entendo, eu disse. E o relógio sendo onde estava quando eu cheguei, é uma delas. Olhei para ela. O que eu sei é que quando você chegou com ele nas mãos, com as mãos de 8 anos, segurando coisa que era de homem que eu amei e que não existe mais, alguma coisa que estava fechada em mim abriu. Lara ficou quieta. Que coisa? Ela perguntou. Pensei. A possibilidade de que havia ainda coisa que valia cuidar, eu disse. Que havia coisa para frente além de continuar. Ela ficou com isso por um momento. Eu sou essa coisa? Ela perguntou. Fiz aquilo de novo. Ri. Não planejado, não de cortesia. O riso que sobe antes de você decidir. Você é parte disso, eu disse quando o riso assentou. A outra parte foi você me lembrar que eu ainda sabia como cuidar,
que 6 anos sem ninguém não tinha tirado isso. Ela ficou me olhando com aquele olhar. Claro que não tinha tirado, ela disse, com aquela simplicidade de criança que não entende por que adulto duvida de coisa óbvia. A senhora sabe fazer pão, sabe plantar horta, sabe cuidar de pessoa com quadril quebrado por 4 dias sem reclamar. Uma pausa. Essas coisas não somem. Fiquei olhando para ela. Essa menina, que tinha chegado com o relógio parado nas mãos e com o nome de mãe como passaporte e com 8 anos de mundo que tinha sido pesado demais para 8 anos e que mesmo assim, ou por causa disso, enxergava coisa que eu tinha parado de enxergar em mim. Não somem, eu concordei. Os meses seguintes foram de consolidação. Não de resolução, consolidação, que é diferente. Resolução implica que os problemas acabaram, que tudo ficou no lugar certo e ficou. Consolidação é quando as coisas estão no lugar certo por enquanto e você construiu estrutura suficiente para que quando alguma coisa sair do lugar, haja base para recolocar. Construímos estrutura. A horta dobrou de tamanho. Foi Lara que propôs, com aquele pragmatismo dela, numa manhã em que estava verificando o pé de tomate, e voltou para mim dizendo que havia espaço do lado que estava sendo desperdiçado e que a terra parecia boa. Como você sabe que a terra é boa? Eu perguntei. Aprendi com a senhora, ela disse. A cor e a textura. Tinha aprendido. Tinha prestado atenção com aquela qualidade de atenção que fazia tudo que aprendi a ficar. Expandimos. Com a horta maior, veio excedente que justificava a presença regular na feira. Não de vez em quando, como eu fazia antes, de forma consistente, que era a diferença entre aparecer e ser presença. Lara vinha às vezes, não toda semana, mas às vezes. E quando vinha, ficava observando com aquela atenção dela, de catalogar mundo, aprendendo a dinâmica de feira, que é coisa que não se aprende por descrição, só por presença. Numa dessas feiras, numa manhã de sábado com sol de boa estação, uma mulher parou na bancada e olhou para Lara, que estava arrumando os maços de couve com aquela precisão dela. Sua filha? A mulher perguntou. Fiquei quieta por um segundo. Não de hesitação, de aquele segundo de verificação que a pergunta produz quando você está ainda se acostumando com a dimensão do que é. É, eu disse. Lara me olhou de lado, não de surpresa, de registro. Tinha ouvido. A mulher comprou couve e foi embora. Lara continuou arrumando os maços. Você disse que sou sua filha, ela disse, plana, sem inflexão, que indicasse o que estava sentindo. Disse, eu disse. Está certo dizer isso? Fiquei olhando para ela. Depende do que significa para você, eu disse. Legalmente você é minha tutelada, que é palavra feia para coisa que na prática é outra. Pausa. Mas se você me perguntar o que sinto quando alguém pergunta, sim, está certo? Ela ficou arrumando os maços por um momento. Para mim também está certo, ela disse por fim. Voz quieta, a mais quieta dela, que era a voz que ela usava quando estava dizendo coisa que tinha peso real e que por isso não precisava de volume. Continuamos a feira. Graça ligou em setembro. Não tinha ligado desde a primeira conversa. Havia o silêncio daquela situação toda, que era silêncio de mulher que estava processando perda de irmã e reorganizando o entendimento de como sobrinha estava e que precisava de tempo antes de conseguir ser presença regular. Deixei Lara atender sozinha. Fui para o quintal. Ouvi menos dessa vez. Não de intenção, de distância. Ouvi só o tom, que era tom de conversa que estava ficando mais longa do que as perguntas práticas justificariam, que tinha aquela qualidade de conversa que está encontrando o jeito de ser entre duas pessoas que ainda estão se descobrindo uma para outra. Quando Lara veio me encontrar no quintal, o rosto tinha aquela expressão que eu tinha aprendido como expressão de processamento dela. Os olhos internos, a boca quieta, o corpo que estava presente, mas que a cabeça estava em outro lugar por um momento. Como foi? Eu perguntei. Ela quer me visitar, ela disse. No final do ano, se conseguir dinheiro para passagem. O que você acha? Ela ficou com a pergunta. Acho que sim, ela disse por fim.
Ela é parte da minha mãe que ainda existe. Faz sentido conhecer. Uma pausa. Mas estou nervosa. Nervosa por quê? E se eu não gostar dela? Fiquei olhando para ela. Aí você não gosta, eu disse. Não tem obrigação de gostar. Tem obrigação de ser honesta, de dar chance, de não decidir antes de conhecer de verdade. Pausa. Gostar não é obrigação de ninguém. Ela considerou. E se ela não gostar de mim? Aí é problema dela, eu disse. Diretamente, porque era verdade e porque Lara precisava de verdade, mais do que precisava de conforto que não fosse verdadeiro. Mas eu acho improvável. Por quê? Porque você é difícil de não gostar, eu disse. Já tentei. Ela me olhou por um segundo. Então riu. Aquele riso dela que eu tinha descoberto que existia, que não era frequente, mas que quando aparecia tinha aquela qualidade de coisa que veio de dentro de verdade. A senhora não tentou, ela disse. Não tentei, eu admiti. Graça veio em dezembro. Ônibus de 12 horas. Chegou de manhã cedo com aquela aparência de viagem longa. Olheiras, roupa amassada, aquele jeito de pessoa que está chegando em lugar que não conhece, mas que não pode parecer que está chegando em lugar que não conhece. Eu fui buscar na rodoviária. Ficamos se olhando por um momento quando ela desceu. Duas mulheres que tinham falado por telefone, que sabiam uma da existência da outra através de Ceissa, que estavam se encontrando pela primeira vez com o peso de tudo que havia entre elas, sem que elas tivessem criado esse peso diretamente. Neuza, ela disse. Graça, eu disse. Nos abraçamos, não de afeto estabelecido, de reconhecimento. O abraço de duas pessoas que estão no mesmo ponto de um mapa complicado e que se reconhecem como aliadas por isso. Lara estava na varanda quando chegamos. Graça ficou parada na entrada do terreiro, olhando para a sobrinha, com aquela expressão de mulher que está vendo pela primeira vez criança, que só conhecia por voz e por foto de celular que Fernanda tinha mandado durante o processo. Lara ficou parada na varanda olhando para a tia com a mesma atenção. Foi Lara que desceu primeiro. Veio devagar, com aquela cautela dela de avaliação, até parar na frente de Graça. Graça estava com os olhos marejados, não de tristeza de luto, de reconhecimento, de ver na sobrinha o que restou de irmã, que é o tipo de ver que não tem como preparar. Você é parecida com ela, Graça disse, voz rouca. Todo mundo diz, Lara disse, com aquela voz plana dela, mas havia nela, eu vi, uma qualidade de satisfação quieta. Ser parecida com a mãe era a coisa que ela queria ser. Graça se abaixou. Ficou no nível de Lara, olho no olho. Eu sou sua tia Graça, ela disse. Eu e sua mãe brigamos feio. Não devia ter brigado. Não tive tempo de consertar. Uma pausa. Mas estou aqui agora. Lara ficou olhando para ela. Minha mãe disse que a briga foi por coisa de família que não tinha nada com o amor, ela disse. Graça fechou os olhos por um segundo. Abriu. Sua mãe era mais sábia do que eu merecia, ela disse. Lara ficou em silêncio por um momento. Então disse, você tomou café? A viagem foi longa. Graça olhou para ela. Aquela olhada de adulto que encontra a criança sendo mais madura do que esperava e que não sabe completamente o que fazer com isso. Não tomei, ela disse. Eu faço, Lara disse, e foi para a cozinha. Graça me olhou. Ela faz o café? Ela perguntou. Faz tudo, eu disse. Aprendeu rápido. Graça ficou olhando a porta por onde Lara tinha entrado. A Ceissa ia amar ver isso, ela disse. Eu acho que ela vê, eu disse. Graça me olhou. Não discutiu. Graça ficou 4 dias. Não foram 4 dias fáceis. Havia coisa entre ela e Lara que precisava de tempo para se construir, que não se constrói em 4 dias, mas que começa em 4 dias se você não forçar e se você deixar acontecer no ritmo que tem que acontecer. Aconteceu. Não no ritmo de novela, no ritmo real, que tem momentos de desconforto e momentos de descoberta, e momentos em que as duas ficavam em silêncio e nenhuma sabia o que dizer, e ficavam no silêncio até alguma coisa aparecer. Na última noite, depois que Lara foi dormir, fiquei com Graça na varanda. Ela bebia o chá de cidreira que eu tinha feito.
Hábito novo que tinha chegado com Lara, que tinha pedido chá de cidreira uma vez, e que eu tinha feito, e que tinha ficado como o chá da noite, que era ritmo que se instala sem aviso e que você só percebe quando já é o que é. Obrigada, Graça disse. Já me agradeceu, eu disse. Agradeço de novo. Ela olhou para a varanda, para o quintal escuro com os grilos. A Ceissa escolheu bem. A Ceissa era a mulher que conhecia o que precisava conhecer, eu disse. Era. Uma pausa. Você vai cuidar dela direito. Já cuido, eu disse. Não de arrogância, de fato estabelecido. Eu sei. Ela tomou o chá. Mas eu preciso dizer. Preciso dizer porque não pude dizer nada quando a Ceissa foi. Não pude fazer nada quando foi. Então digo agora o que posso dizer agora. Me olhou. Você vai cuidar dela direito. Vou, eu disse. Ficamos em silêncio por um tempo. Você vai visitar de volta? Eu perguntei. Quando puder, ela disse. Não vai ser todo mês, mas vai ser. Ela precisa de você no mundo dela, eu disse. Já disse isso para você. Já disse, ela confirmou. E eu ouvi. Na manhã que Graça foi embora, Lara ficou na varanda vendo o carro sumir na estrada de terra. Fiquei do lado. Quando o carro sumiu na curva que levava para a estrada principal, ela ficou olhando a estrada por mais um tempo. Ela vai voltar, eu disse. Vai, ela disse, com aquela convicção quieta dela de quem decidiu acreditar de dentro. Ela prometeu, prometeu. E a senhora me ensinou que promessa é coisa séria. Fiquei olhando para ela. Quando eu te ensinei isso? Quando a senhora prometeu que voltava antes de escurecer na primeira vez que foi à cidade, ela disse. E voltou. Uma pausa. As pessoas que cumprem a primeira promessa geralmente cumprem as outras. Fiquei com isso. A primeira promessa. Antes de escurecer. Coisa simples, feita sem pensar no peso que podia ter, que era o tipo de promessa que você faz no automático e que uma criança de 8 anos usa como dado de calibração de pessoa. Ela tinha calibrado. Vamos regar a horta? Eu disse. Ela se virou da estrada. Vamos, ela disse. Guardo o relógio do Antônio na caixa de madeira. Não escondido, guardado. Que é diferente, que é coisa que aprendi a distinguir com o tempo. Está lá com a fotografia dos 2 rostos que nunca identifiquei completamente e com o ponteiro parado no 7 e 4, que era onde estava quando parou e que vai ficar assim. Às vezes Lara pergunta sobre ele. Não toda vez que lembro que existe. Às vezes, quando algo na conversa leva até lá, quando estamos falando do Antônio de forma que ficou natural falar, que foi ficando natural com o tempo do mesmo jeito que outras coisas foram ficando naturais. Numa dessas vezes, ela perguntou por que o ponteiro estava no 7 e 4. Parou lá, eu disse. Mas por que lá especificamente? Não sei, eu disse. Quando o relógio para onde está? Ela ficou pensando. 7 e 4, ela disse. 7 mais 4 é 11. Fiquei olhando para ela. E? Eu disse. Não sei, ela disse. Só observei. Fui verificar depois, com aquela curiosidade que ela produzia em mim, de fazer o que ela fazia, de observar coisa, até ver o que estava lá. 7 mais 4 é 11. O Antônio tinha 11 meses quando o pai dele morreu e ele tinha herdado o relógio do avô. O Marcos tinha 11 meses quando morreu. Não sei o que fazer com isso. Não sei se é coincidência ou se é o tipo de padrão que você só vê quando alguém aponta e que estava lá antes de ser visto. Não sou de numerologia, não sou de coisa que não consigo verificar, mas guardei, que é o que se faz com coisa que não entende e que importa mesmo sem entender. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. 53 anos, 2 lutos que mudaram a forma, 6 anos de casa reduzida ao tamanho da dor que conseguia administrar. E então, numa quinta-feira de fim de tarde com o sol baixo e a porta da sala entreaberta e um relógio parado nas mãos de criança que não devia saber que existia, tudo começou a ser diferente. Não porque a dor foi embora, porque aprendi de novo, com a ajuda de 8 anos que encaravam o mundo de frente sem pedir licença, que existir além da dor não é traição à dor. É o que a dor, se pudesse falar, pediria.
Marcos teria 14 anos agora. Antônio teria 72. Eu tenho 53. E uma menina de 9 anos que faz o café da manhã e que anota receita em caderno de homem morto e que observa que 7 mais 4 é 11 e que pergunta coisa que adulto desvia, mas que tem resposta se você parar de desviar. A horta está crescendo. O documento está na gaveta da cômoda, com o nome de Lara e o meu no mesmo papel, com aquela linguagem jurídica que transforma a relação em registro. O relógio está na caixa de madeira, no fundo do guarda-roupa, com o ponteiro parado no 7:04, parado onde parou. E eu, que me levantei todas as manhãs dos últimos 6 anos por teimosia de continuar e que aprendi agora a me levantar por algo que é mais do que teimosia, que tem forma de propósito e de presença e de café que está pronto quando você chega na cozinha. Eu estou aqui, de pé, de olhos abertos, que é diferente e é melhor. Fim. O relógio do Antônio continua parado no 7:04. Lara faz aniversário em julho. A tia Graça veio em dezembro, como prometeu, e voltou em junho, porque a primeira promessa calibra as outras. A horta dobrou de tamanho. O caderno de receitas tem agora letra de 2 tamanhos diferentes, a de Neuza e a de Lara, que foi ficando maior e mais segura com o tempo, que é o que letra faz quando a pessoa que escreve vai ficando mais segura também. Fim.